É isso aí, Léo. A gente vai falar agora sobre separação, né, dos pais, que se tem uma coisa que é bem difícil, né, de lidar, é quando você acaba, quando você coloca um ponto final numa relação. E se o casal tiver filhos, aí, meu irmão, aí que a coisa fica mais complicada ainda, né? Porque aí já envolve a responsabilidade de você se separar de uma forma que não impacte tanto as crianças, né? E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o psicólogo Ciro Guedes, que já está aqui. Ciro, seja muito bem-vindo mais uma vez, tá? Eu quero saber o seguinte, Ciro, é possível, tá, separar sem, de uma forma ou de outra, traumatizar, impactar a vida dos filhos, das crianças? É possível sim, Alex. Agora, o que a gente vê é o contrário, né? É muito difícil um casal ter essa habilidade de fazer a separação e ela ser mais saudável, podemos colocar assim, para essas crianças, para esses filhos. Porque o que acontece é a alienação parental, que é quando coloca essa criança para atacar esses pais, né? Para atacar um dos pais, né? O pai ataca a mãe com o filho, a mãe ataca o pai com o filho, impede esse convívio e o filho ainda tem que fazer essa escolha entre o pai e a mãe, quando é colocada essa responsabilidade, que não é uma responsabilidade da criança, onde ou ele vai magoar a mãe ou ele vai magoar o pai. Os Se pais têm... estiver do lado de um, não está do lado do outro, e vice-versa. Perfeito. Outra situação que acontece é quando é colocado para essa criança, o pai sai de casa, né? E aí a mãe fala para essa criança, ó, agora você é um homem da casa. Isso é uma responsabilidade muito grande para esse filho, de ele ser um homem da casa. Às vezes essa criança tem 5 anos de idade, como é que ela vai ser um homem da casa, né? Como é que isso repercute? No colégio, ele começa a ser agressivo, ele começa a ter aquela postura, porque é um tipo de maturidade que essa criança não tem. Então, mas como é que isso pode ser mais saudável? Né? Como é que a gente pode, os pais chegando, conversando, nós estamos separando, cada um vai estar na sua casa, mas papai e mamãe te ama. Nós somos uma família. Tirar essa escolha dessa criança, onde ela tem que escolher entre o pai e a mãe. Eu acho que para os pais que estão em casa, eles têm que ficar atentos a isso. É isso. Ah, me diz uma coisa, Ciro. Existe uma idade, né? Porque separação, a gente está falando aqui de crianças, mas separação é um tema que em qualquer parte da vida do ser humano você acaba sendo impactado, né? Meus pais, por exemplo, já são casados há mais de 40 anos. Se eu souber que eles se separaram, eu vou ficar aqui agoniado, no mínimo agoniado, porque você vê, meu Deus, e agora? Como vai ser? Como vai ser meu pai sem minha mãe? Como vai ser minha mãe sem o meu pai? Aí eu pergunto para você, a pessoa, a criança, o ser humano, né, quando é muito bebezinho, não entende ainda o que está acontecendo. Quando é criança, você já começa a ter noção. Talvez, se eu estiver errado, você me corrija. Quando está na pré-adolescência, na adolescência, sofre mais do que quando está na infância. Qual a idade que a criança vai sentir mais esse impacto? Você tem essa. Não sei nem como você tem como mensurar para dar essa resposta. Pronto. Isso vai depender de cada indivíduo, de cada criança. Porém, na minha opinião, em qualquer área da idade vai ter um impacto. Na infância, a criança tem os dias dos pais, tem os dias das mães, e às vezes não está com aquele convívio. Os pais, eles impactam da seguinte forma também, a educação, a disciplina, ela é comprometida porque chega em casa, o pai pega aquela criança, bora brincar, bora curtir, bora sair. E aí, quando chega com a mãe quer dar presente, quer dar isso, eles tentam comprar essa criança. E isso, a criança, ela fica aquela criança sem disciplina, sem limites. Na adolescência, isso também é afetado, né? Porque acaba aquela criança ela ficando mais dentro do quarto, ela ficando mais isolada, ela deprime, ela não tem muito esse diálogo de dizer porque está Está incomodando. sendo alvo de uma chantagem emocional, né? Sim, Você tem a certeza disso.
Diz uma coisa, Ciro. Hoje, é mais fácil você lidar com a separação dos pais do que há 30, 40 anos atrás. Ou eu estou errado? Eu vejo esse problema impactando ainda a sociedade. Sim. E eu não vejo que hoje está mais fácil, porque o dia a dia, os pais eles não estão muito preocupados com esse olhar para a criança. Né? A produtividade do dia a dia tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E as brigas judiciais, né? E aí acaba que essa criança ficando nesse vai e vem. Na verdade, eu falo isso porque há 30, 40 anos atrás, separação era um tabu, né? Era como aquelas antigamente, a mulher que se separava era mal vista na sociedade, né? Imagine uma mulher divorciada. Hoje em dia é muito mais normal, hoje é muito mais natural, só que a gente há de convir que os casais hoje se separam com muito mais frequência do que há 30, 40 anos atrás, né? E com esse advento das redes sociais, tudo agora é exposto, muito exposto, né? Então, acaba você expondo a criança, né, na escola, na vida, na sociedade em si. Como que os pais devem chegar? Você acabou de dar esse conselho aí, mas como que deve a questão da separação deve ser tratada, inclusive na escola, por exemplo? Os pais devem orientar a escola que separou ou não entre em nada? Qual o conselho que você dá? Uma mãe ou um pai que está passando por esse processo? É interessante orientar o colégio, orientar esse corpo pedagógico do colégio, porque a criança ela pode começar a apresentar comportamentos diferentes. E o colégio ele está preparado também, tem que estar preparado para poder lidar com esses comportamentos de agressividade, muitas vezes, que pode surgir, né? São comportamentos muito atípicos daquela criança, muito que não tinha antes, mas quando acontece separação, isso começa a acontecer. E, Alex, pelo fato de 30 anos atrás também é muito difícil um casal separar, hoje a separação acontece com muito mais frequência. Então, essa questão, essa problemática, ela fica muito mais à tona. E eu acho que o que os pais eles precisam entender que estão em casa é que a criança era como um café com leite. Depois que você mistura o café com leite, tem como separar? Não tem mais. Não tem como Nunca separar. mais na vida. Existe ex-mulher, ex-esposo, mas ex-filhos não existe. Não tem como. Não tem como. Eu falo, realmente te dou razão, eu falo que há anos atrás era mais difícil, mas de fato é um assunto, né, uma temática muito delicada. Eu acho que vai ser assim para todo um sempre, né? Daqui a 50 anos vai ser essa mesma delicadeza dos pais estarem se separando. Mas, Ciro, quando a gente fala de separação, né, quando é amigável, é menos mal. Né, quando existe ali uma parceria. Né, existe uma separação, claro que sempre é dolorosa, principalmente para os filhos, mas quando ela é amigável, né, existe ali uma cumplicidade, um respeito mútuo, e claro que isso vai logo para o amor, né, o amor dos filhos, o amor materno, o amor paterno. Mas, assim, quando né, uma separação um pouco mais complicada, né, com muitas brigas, entrando até com alienação parental, aí é muito mais complicado. Né? Alex fez uma pergunta que é interessante. As pessoas, às vezes, não entendem, né, como isso pode ocasionar, né, uma grande frustração, né, ou então desenvolver isso na cabeça de uma criança. Ela entende uma separação dos pais a partir dos 2, a partir dos 3 anos de idade. Quando é que a idade da criança, ela já consegue entender que algo de errado está acontecendo ali? A partir dos 2 anos de idade, a criança ela começa a perceber que às vezes esses pais eles estão discutindo na frente da criança. Entendi. Né? E ela começa a perceber que ela vai ter que ficar com a mãe, cadê o pai? O pai não está mais dormindo em casa, né? Ou vice-versa. E isso começa já a acontecer essas questões, que pode acontecer tanto diretamente, essa alienação parental, como indiretamente, do tipo... Tá no telefone em casa, aqui ele, ou falando mal da esposa, ou a esposa falando mal do marido, e a criança escutando isso. Esse sentimento na criança pode se desenvolver de que forma ele, como um adolescente, ele já tendo os pais separados na infância, né? Se tiver aí realmente uma complicação de comunicação entre os pais, como é que a criança se desenvolve e se torna até num adolescente um pouco mais
preocupado, né? Um adolescente com complicações. Começa a atrapalhar nos seus relacionamentos sociais, e essa estrutura familiar dele é quebrada. Logo, a nossa relação primária ela é muito importante. As relações que a gente vai ter com os colegas ou no trabalho, na vida adulta, são relações secundárias, terciárias. Se essa relação primária ela é quebrada, ela pode repercutir nas outras relações, porque elas são espelho dessa relação primária. E interfere também no sentido da criança ou do adolescente, no caso, já entender o que é limite, assim, não entender assim o que ele pode, o que ele não pode fazer em relação a respeito ao próximo mesmo? Sim, porque existe a função materna e a função paterna. Qual é a função materna? A mãe cuidar, dar amor, dar carinho. A função paterna dá limite e valores, que pode ser feita pelo pai ou pode ser feita pela mãe. Entendi. Quando há uma separação, essas funções são quebradas, porque os dois querem ganhar a criança. Porque quando a criança está na casa do pai, o pai faz as vontades da criança. Quando está na casa da mãe, faz a vontade da criança. E aí a liberdade vira libertinagem, que é o grande problema que eu digo sempre. Ó, já estamos encerrando aqui, mas eu quero te agradecer, Ciro, sempre pela parceria e a disponibilidade, né, de bater um papo aqui com a gente, tirar as dúvidas sobre diversos assuntos, né? Você possa mais uma vez, dar seu telefone, suas redes sociais, que é importante para quem está nos acompanhando. Pronto. Meu Instagram é Cirologia, com C, né? E também tem o Instagram Espaço Ligno. Também temos o canal do YouTube, Cirologia. E aí você pode me procurar, pode botar lá Ciro Guedes no Google, que você vai encontrar diversas relacionadas a mim. Muito obrigado, Ciro, mais uma vez.